Versículos 5 e 6. Olha o que diz aqui. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Glória a Deus. Aqui no versículo 5 diz: adquire a sabedoria. E como que é, irmãos, que nós adquirimos sabedoria? Quem pode falar aí algum meio de adquirir sabedoria? Quem pode falar? Como se adquire sabedoria? Estudando. Isso, pedindo para Deus também é um modo de adquirir sabedoria, porque a Bíblia diz em Tiago 1,5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. E tem um meio também, irmãos, porque tem gente que acha que é falando que adquire sabedoria, falando, sem pôr trava na língua, que adquire sabedoria. Mas a sabedoria nós adquirimos ela ouvindo. Porque quem ouve, aprende. E quem fala, ele deve conhecer e saber o que está falando. Mas não é assim que muitas vezes acontece. Você viu aquela pessoa que tudo ela sabe? Tudo ela quer falar? Tudo ela quer dar a opinião dela? Você já viu pessoa assim? Eu era assim. Tem uma hora, irmãos, que de tanto a gente apanhar na vida, a gente aprende. Então, nós temos que adquirir a sabedoria. Como? Ouvindo mais. Falando menos. Muitas pessoas, às vezes, elas causam tribulação na vida dela porque ela abre demais a boca. A Bíblia não diz que aquele que abre muito a boca tem perturbação na alma? O que abre demasiadamente a boca, o que fala demais, ele traz perturbação para a sua alma. Ele traz angústia. Mas agora aquele que é sempre pronto a ouvir, ele aprende. Ele aprende o certo para fazer o que é certo. E ele, sendo observador também, ele vê o que é errado para não fazer o errado. O sábio é esse. O sábio não é aquele que tem dinheiro, não. O sábio não é aquele que fala demais, não. O sábio é aquele que procura mais ouvir do que falar. Porque enquanto eu estou ouvindo, eu estou recebendo o ensinamento, eu estou aprendendo. Mas quando eu falo, e às vezes falo sem conhecer, eu estou sendo tolo. Vamos ver alguns versículos aqui. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 20. Olha o que diz aqui. Capítulo 29, versículo 20. Capítulo 29, versículo 20. Diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. Olha só. É aquele que fala demais. Tem visto o homem precipitado na sua palavra? Maior esperança há no insensato, naquele que não tem entendimento nenhum, do que para ele. O homem precipitado é aquele homem que fala pela emoção, ele não fala
pelo conhecimento, ele fala na hora da emoção. Ele diz coisas na hora da emoção, ele fala coisas sem conhecer. Aí aqui está dizendo, maior esperança no insensato do que para ele. Em outra passagem, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. É logo depois de Provérbios vem Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 2. Não te precipites. Capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca. Não seja precipitado para falar alguma coisa. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de quem? Porque Deus está onde? E tu está. Portanto, sejam poucas as tuas, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras, vem o quê? Palavras nécias, palavras tolas. Às vezes, as pessoas ficam fazendo votos a Deus que elas não podem cumprir, prometendo coisas para Deus que depois ela não cumpre. Então essa pessoa, ela é tida como tola. Nós temos que ouvir a instrução, ouvir a palavra, ouvir aquilo que Deus tem para falar. Voltando em Provérbios 4, versículo 1, diz assim: ouve, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque eu vos dou o quê? Boa doutrina, e não deixeis o meu ensino. Diga graças a Deus. Ouve. Não se preocupe em demonstrar para ninguém conhecimento, não. Se preocupe em não falar palavras vãs, palavras que muitas vezes destroem ao invés de construir. Irmãos, teve um caso numa cidade, eu não vou falar onde que é, foi numa cidade. A filha de uma pessoa estava com perturbação na mente. Essa filha morava em outro lugar e trouxeram essa filha para a casa do pai, que é casado já com outra mulher, a mãe morreu, para que ela fosse cuidada. E aí chamaram o pastor. O pastor fui eu. Para orar, pastor, é demônio, é demônio. Eu fui lá, cheguei lá, a moça estava no chão, prostrada, só chorando. Orei, mandei o demônio embora. Ela deu uma melhorada. E aí as pessoas, por falta de sabedoria, de querer mostrar que é sábio, que conhece mais, ao invés de procurar ouvir, ficar quieto e deixar Deus trabalhar, começaram a falar com a moça de maneira bruta, áspera, como se estivesse falando com o demônio. A moça estava com uma depressão terrível. E aí começou, a moça falava uma coisa, aí a madrasta respondia para a enteada: você não tem poder, demônio maldito. E era a moça que estava falando, não era o demônio que estava falando. E eu falava: olha, ela não está possuída, é um demônio agindo aí, mas ela está consciente. Não, pastor, é demônio, olha o jeito que ela olha para mim. Lógico, nós sabemos que é um demônio que está trabalhando ali, mas a pessoa está consciente. E aí a moça falava uma coisinha,
Demônio, você não tem poder na minha vida, está debaixo do meu pé, demônio. E o que acontece? A moça ficou chateada. E ela começou depois a querer achar que eu era igual e começou a me maltratar. Aí eu fiquei uns 2 dias sem nada, depois eu fui na casa dela e falei, olha, eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, eu sei que você está sofrendo. Só Deus e você sabe o que você está passando. E comecei a falar com ela. Irmãos, o que aconteceu? Acabou que ela não me deixava ir embora mais. Falou, não pastor, fica aqui, conversa comigo. Aí ela começou a se abrir, pastor, essa semana eu fui muito humilhada dentro dessa casa. Eles ficavam falando que eu estava com demônio. Pastor, não tem demônio. Sou eu. Quer dizer, você vai falar. A pessoa quer mostrar muita sabedoria, irmãos, ela faz o quê? Ela faz com que a obra de Deus fique sem fazer na vida daquela pessoa por causa do quê? Por causa da falta de sabedoria. Aí eu falei para ela depois, falei para o pai e para a madrasta, falei, olha, deixa eu falar para você, e se alguém chegasse em você e falava que você estava endemoniado, você ia ficar feliz? Você não ia ficar bravo com a pessoa porque você está consciente? Aí a pessoa começou a chorar, ficou com raiva de mim. Mas foi falta de sabedoria. Por quê? Porque ao invés de ouvir e aprender, quis mostrar a sabedoria que ela não tinha. Mal começou a caminhar no Evangelho, já queria saber mais do que o pastor. Então, a gente tem que procurar a ouvir, a observar mais, ao invés de ficar falando. Porque uma palavra mal falada é um veneno mortal na vida de alguém. Você pode perder uma vida por causa de uma palavra. Sim ou não? Então nós temos que ouvir. Então sejam poucas as tuas palavras. Observa mais e fala somente aquilo que vem de Deus. Você tem que conhecer. Você tem que saber o que você vai falar para a pessoa. Se não sabe o que falar, um simples Jesus te ama já faz a diferença na vida dela. Um convite para ela ir na igreja já vai fazer a diferença na vida dela. Mas se não sabe o que falar, não procura falar. Porque você pode atrapalhar. Você pode fazer com que o seu familiar tome ódio da igreja, tome ódio do Evangelho. Você pode fazer com que o seu familiar fique com raiva, não quer ir na igreja, porque vai pensar que a igreja é igual a você, porque você fica lá. Entendeu? É igual muitas vezes a gente ia, era no começo da minha caminhada, eu ia fazer visita com os irmãos da igreja, e tudo que os irmãos olhavam na casa da pessoa, isso aqui é do diabo, você tem que jogar fora. Irmãos, eles fizeram jogar uma televisão na época, lançamento 21 polegadas estéreo, primeira televisão estéreo que saiu, videocassete, videogame, um enfeite que a gente tinha na mesa de casa lá, isso aqui é do diabo. Fez eu quebrar, jogar tudo fora. Depois eu vi que não tinha nada a ver, era coisa tolice. Falava como sábios, mas eram todos tolos. E qualquer coisa que via na parede da casa dos outros, falava, isso aqui é do diabo. A pessoa fala, não vou na igreja não. Via uma roupa, era do diabo. Via um negócio, era do diabo. Falta de sabedoria. Irmãos, até que eu aprendi que a gente não tem que tirar nada da casa de ninguém. Quem tira é o Espírito Santo do coração da pessoa, e depois aquilo que está na casa dela vai sair por livre e espontânea vontade. Amém? A gente tem que ser sábio. Então, às vezes a pessoa quer ser sábia e acha que ser sábio é falar demais, é falar muito. Acho que ser sábio é impressionar as pessoas.
E ficar falando, entra na casa da pessoa, isso aqui você tem que jogar fora, isso aqui é do diabo. Não. O ídolo não é o que está na parede da casa da pessoa, é o que está no coração. Quando tirar do coração, vai sair da parede também. Sim ou não? Vai fazer a pessoa ter antipatia. A pessoa, se crente vem aqui na minha casa só para falar mal, só para criticar aquilo que eu tenho, só para esnobar, quer dizer, falta de sabedoria. Então a gente tem que ser sábio, tem que buscar a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria muitas vezes vem porque ouvimos e até prestamos atenção nas coisas. Então, sejam poucas as tuas palavras. Não seja precipitado. Tenha inteligência. Porque, o que a Bíblia diz lá em Tiago 19? Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Ouça. Às vezes a pessoa está falando, a outra não espera nem a outra terminar, já quer falar em cima. Não espera nem completar a frase. Não espera nem terminar. É tolo. É tolo. Porque Deus está querendo instruir, Deus está querendo ensinar, mas ela não quer ouvir. Ela quer ficar com o que ela acha. Não, eu acho que é assim, e é assim que eu aprendi. Não sei. Não, procura ouvir. Quando alguém te dá um conselho, não retruque, ouça o conselho. Veja se é bom. Se não for bom, você não precisa fazer. Apenas ouça. Às vezes, eu já vi pastor, amigo meu, na época, que alguém vinha falar para ele: pastor, por que o senhor não faz assim? Ele já mandava a pessoa calar a boca. Agora você é o Espírito Santo agora? Não, irmão, para que chatear a pessoa? Ouça. Porque não é porque eu sou pastor, não, mas talvez você tenha coisa para me ensinar. Sim ou não? Eu aprendo com você, você aprende comigo, e nós aprendemos com Deus. Agora, eu vou ouvir. Se eu ver que não vai ser bom, não faço, mas eu vou ouvir, eu vou respeitar. Porque eu ouvindo, eu tenho a possibilidade de aprender. Ouça. A sua mãe vai te dar uma bronca? Não fica aí beiçudo, não. Ouça. Veja o que ela está falando, veja se tem fundamento. Sua mulher fala,